Viva e bem-vindos. Este é o Dúvidas Públicas que todas as semanas na Renascença recebe um convidado na área da economia. Uma entrevista que pode também ouvir em podcast e em rr.pt. Hoje vamos falar de corrupção. O nosso convidado é licenciado em Antropologia, mestre em Sociologia, doutorado em Ciências Sociais na especialidade de Administração Pública. Hoje em dia é professor de Ética na Administração Pública no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Investigador criminal nos quadros da Polícia Judiciária, membro do Conselho de Prevenção da Corrupção, venceu o Prémio Tágides em 2023. Elogiam-lhe o sentido do humor, classificado como apurado e refinado, e dizem ter um riso característico. Não sabem se vamos ter a possibilidade de lhe ouvir, uma vez que o tema a tratar não inspira sequer uma pequena gargalhada. Leal, consistente, quem o conhece aponta-lhe a humildade e sensibilidade, o que até poderia ser estranho para quem fez carreira na Polícia Judiciária, será talvez, digo eu, a formação em ciências sociais. Numa altura em que o país está numa situação peculiar, correndo o risco de perder o governo da região autónoma da Madeira, depois de já ter acontecido o mesmo com o dos Açores e com o Governo da República. Nos Açores, claro, por motivos diferentes, mas no continente e na Madeira, os governos foram fragilizados por processos judiciais, onde há indícios de prevaricação ou tráfico de influências, enfim, o que nos leva a todos, novamente, à palavra corrupção e à sua associação à classe política. António João Maia, o presidente da direção do Observatório de Economia e Gestão de Fraude, é o convidado de hoje do Dúvidas Públicas. Esta entrevista será também conduzida pela jornalista Sandra Afonso. Obrigada, Arsénio Reis. Agradeço também ao nosso convidado ter aceitado o convite. E sem mais demoras, o retrato que acabou de ser feito, não o seu, mas o do país, permite fazer-lhe uma pergunta direta. O fenómeno da corrupção está a crescer em Portugal? Antes de mais, muito obrigado pelo convite, em meu nome e em nome do Observatório de Economia e Gestão de Fraude. É um gosto estar aqui. Em relação à sua questão, e essa é uma questão que muitas vezes os meus alunos me colocam, se hoje há mais corrupção em Portugal do que havia, por exemplo, há 50 anos, e eu respondo, não sei, e provavelmente ninguém sabe. O que há hoje mais é notícias de corrupção, suspeitas, e enfim. E os últimos dias têm sido férteis nesse tipo de notícias. Não vou comentar nenhum caso em concreto, porque não posso, porque não devo, porque não o conheço. Às vezes os meus alunos perguntam-me se há mais corrupção, como disse, hoje do que há 50 anos, e eu respondo, não sei, provavelmente ninguém saberá, desde logo porque estamos a falar de um fenómeno que é tendencialmente oculto. Os casos que se sabem são apenas uma parte do todo, e dessa parte que se sabe, apenas alguns casos são mediatizados, designadamente quando envolvem figuras da vida política e destacadas da vida social. Haver mais notícias de corrupção é bom e é mau, como eu costumo dizer. É bom porque se os problemas existem, ao menos que a sociedade nos conheça, e a sociedade portuguesa tem de facto já um conhecimento muito grande a partir de casos que com grande frequência vão aparecendo na comunicação social. E é mau porque efetivamente o problema existe. Sempre existiu, há 50 anos também existia, e eu até lhes costumo dizer, há 50 anos o regime estava ainda a sair de uma lógica de grande controle, por exemplo, sobre a comunicação social, e se calhar nesse registro, muitos casos que hoje estão na praça pública ficariam logo à partida, digamos assim, abafados. O conhecimento do problema, a partir destes casos, é importante na perspectiva de alertar, consciencializar a sociedade, mas sobretudo as instituições, no sentido de se precaverem. E esse é um trabalho que tem ainda muito para fazer. Portugal tem dado muitos passos, creio que vamos falar disso, em termos até das avaliações, mas há de facto sinais no âmbito dessas avaliações que nos dizem que está muita coisa por fazer em termos de controlar a gestão das organizações, do setor público, das funções políticas, administrativas, e é preciso dar esses Deixe-me só passos. ir interrompendo, que é, de facto não me lembro de uma outra época em que
tantas figuras públicas. E para que não nos cinjamos só à política, é óbvio que percebemos nas últimas horas que José Sócrates vai ser acusado de corrupção, foi acusado de corrupção. Há um antigo ministro Manuel Pinho, abraços com a justiça. Um antigo juiz, Rui Rangel, abraços com a justiça, esteve abraços com a justiça. Ricardo Salgado, um banqueiro, abraços com a justiça. Armando Pereira da Altice, abraços com a justiça. Eu estou só a dar vários... Luís Filipe Vieira, no mundo do futebol, abraços. Ou seja, estou só a dar vários exemplos para lhe perguntar uma coisa. O fenómeno é endémico ou o que é que está a acontecer de facto para tanta gente nesta altura estar envolvida em processos judiciais? Eu não sei se há dados que permitam dizer-se que o fenómeno é endémico, que é sistémico, digamos assim. Se calhar será uma coincidência, mas de facto tem havido um conjunto de situações graves, quer dizer, muitas delas estão em investigação. É preciso que haja no final provas, porque há um princípio fundamental, e isto também tem a ver com a ética, que é a presunção da inocência, e muitos destes casos ainda estão em investigação. Mas se de facto se demonstrar que são verídicos, são situações particularmente graves ao nível da gestão de entidades, de organizações que devem ser respeitadas, devem ser credíveis, e todos estes sinais são precisamente sinais que desacreditam as instituições aos olhos dos cidadãos. E isso, enfim, lá está, se não tivermos aqui capacidade para reagir numa perspectiva de encontrar soluções que melhorem a prevenção, podemos ter as instituições a ficarem, de facto, muito, muito fragilizadas. E, em alguns casos, nós sabemos, aliás, temos isso um bocadinho também estudado aqui nas nossas abordagens no Observatório de Economia e Gestão de Fraude. Quando a fraude é muito significativa e, sobretudo, quando é praticada ao nível da gestão de topo das organizações, pode inclusivamente levar à destruição da instituição. E, portanto, há aqui também uma dimensão, se quisermos, social associada à fraude. Ao ponto de poder colocar em causa o regime democrático, por exemplo? A nível político, sim, se tivermos de facto uma desconfiança generalizada e persistente sobre a capacidade e as funções de nível político, podemos ter aqui uma espécie de uma cisão entre as estruturas políticas e os cidadãos. E se calhar nós temos tido, como sabemos, uma tendência de crescimento das taxas de abstenção nos atos eleitorais, e até que ponto é que, pelo menos, alguma das motivações para esse alinhamento não esteja associado a estas notícias persistentes de corrupção ou de sinais de corrupção a nível da função política. Eu peço desculpa à Sandra, só lhe queria perguntar uma outra coisa. Até o facto de, por exemplo, nesta altura, os dois maiores partidos estarem, enfim, com problemas sérios, não passa também a ideia para as pessoas de que, afinal de contas, são todos iguais e eventualmente, alguém pode tirar lucros dessa ideia? Pergunto-lhe. Essa percepção já de certa forma existe. Os estudos, e aliás vai ser publicado no final do mês, o Índice de Percepção da Corrupção da Transparência Internacional, e nesse âmbito eles, enfim, têm lá os barómetros da corrupção, fazem pequenos inquéritos, e os portugueses invariavelmente têm revelado de facto esse traço. Portugal é um país de corruptos, sobretudo a função política, que a justiça não é capaz de, digamos assim, controlar, fazer a sua ação devidamente sobre o problema, e que vai piorar no futuro. E isso pode ter vários efeitos. E um dos efeitos que pode ter, e assim, se acontecer, prejudica-nos como sociedade bastante, é as pessoas de qualidade. Porque há de certeza que há pessoas de muita qualidade, de muito mérito, muito competentes em termos de conhecimentos para exercer funções políticas, que se calhar já preferem não ir por este caminho, mas eu vou meter nisto, parece aqueles jogos de que as pessoas atiram lama umas às outras, em que facilmente uma pessoa é objeto de uma denúncia, e podemos ter pessoas de facto competentes que preferem, não, eu estou na minha vida... Está a pensar no Eduardo Cordeiro, o Ministro do Ambiente, que se recusa a ser candidato a deputado, por exemplo? Estou a pensar em muitas pessoas, não estou a pensar especificamente nesse nome, mas pessoas competentes nós temos. A maioria das pessoas, e os estudos também revelam isto, às vezes questionam, mas as pessoas são tendencialmente corruptas, a maioria não é.
Ninguém é perfeito, é verdade. Dizemos isto e cada vez me convenço mais da veracidade desta afirmação. Mas daí até dizemos que todos somos tendencialmente menos íntegros, também não é verdade. A maioria das pessoas tem condutas dentro de índices, expectativas adequadas do que deve ser uma relação normal entre seres humanos, digamos assim, do ponto de vista ético. Alguns não. E se estes alguns têm o acesso a determinadas funções, a determinados poderes, e se sentem que não há um controle ou que o controle é menos eficaz e que se calhar há alguma dificuldade na tal justiça, na sua capacidade. E os sinais que nós temos, apesar de tudo, são sinais de uma capacidade parece diferente, porque estamos a ir agora a situações de acusação que se calhar há uns anos atrás não existiam. E se perguntarmos de outra forma, quem é que favorece esta ideia generalizada de que Portugal é um país de corruptos, sobretudo na política? São precisamente estas notícias que vêm ciclicamente. Mas quem é que favorece? Quem é favorecido, no fundo, por este tipo de notícias? Há um interesse político também, há um interesse económico, não sei se será possível dar-nos uma resposta taxativa, mas gostávamos de ouvir a sua opinião. Ou em atos eleitorais, quem é que sai a ganhar? Porventura, isto poderá ser utilizado, por exemplo, em lógicas concorrenciais. Estamos e estamos à beira de um ato eleitoral. Isto, enfim, estar a denunciar alguém com uma suspeição que depois, logo no dia a seguir, surge na comunicação social, pode ser uma forma de desacreditar o concorrente e, desse ponto de vista, de quem fez esse processo, digamos assim, adquirir algum tipo de vantagem. Mas não me parece que estejamos numa circunstância destas. As instituições da Justiça, o Ministério Público e a própria Polícia de Investigação Criminal não inventam os casos são denunciados e têm que os tratar da mesma maneira dentro da lei. Portanto, se calhar é aqui uma coincidência de um conjunto de casos que estão agora, digamos, em fases de desenvolvimento, Sim. uns de investigação, outros mais na fase de julgamento, que por coincidência na agenda caem aqui neste calendário político. Aproveitamentos, provavelmente há. Aliás, nós temos, enfim, não é a minha especialidade, não me ia meter por aí, mas estamos a sentir algum tipo de discursos. Nós temos um partido, para falar claro, temos um partido cuja uma das principais bandeiras é a corrupção. Portanto, não me parece que possa ser por acaso, mas, enfim. Mas é assim, é um contexto propício a esse tipo de mensagens. Agora é assim, questionamos-nos, mas só o problema de Portugal é só corrupção. Eu acho que era bom que fosse, mas não é. Nós temos problemas, muitos deles estão associados à corrupção, não é? Se controlarmos melhor a corrupção, se calhar outros problemas acabam por também ser menos, como é que eu ia dizer, expressivos. Agora, de facto, a corrupção é um tema que vende muito bem. A palavra corrupção vende muito bem. Já falou do princípio da presunção da inocência, todos são inocentes até prova em contrário, e também disse que há aqui muitos casos muito recentes que começam agora a ser investigados. Mas, por exemplo, temos aqui o caso da Operação Marquês, que já leva mais de 10 anos. A justiça em Portugal é muito lenta. Ela tem procedimentos próprios, e é no decurso desses procedimentos que depois se traduz neste alongar de tempo. Mas, e especialistas mais nessa área têm referido, e eu tendo a concordar com eles, tem que cumprir esses procedimentos, mas a própria noção associada à justiça tende a perder-se. Quando falamos de intervalos de tempo de décadas entre os factos, depois a denúncia, a investigação, enfim, os recursos, toda a fase procedimental. E quando se chega à fase de julgamento, percorreu-se um tempo tão longo que às vezes parece estranho para as próprias pessoas envolvidas, os magistrados, os juízes, os polícias, os próprios investigados, mas eu já não me lembro bem do que aconteceu há tanto tempo. E o cidadão fica um bocadinho com esta noção, lá está, que depois verbaliza, que é a justiça parece não ser capaz de tratar destes casos da mesma maneira que trata outros, porque noutro tipo de crimes os procedimentos têm um tempo diferente.
O procedimento em si mesmo é igual, quer dizer, as leis que têm que ser respeitadas são as mesmas. Agora, não há tanto as questões, por exemplo, dos recursos para Agilidade. todas as instâncias, porque depois tudo isso paga-se em tempo. E neste tipo de crimes, em regra, o que se tem verificado, e não estou a pôr em causa o direito à defesa, obviamente que ele também é fundamental. O problema é que isto tem custos, e depois é o tal alongar dos processos que os torna, se calhar, estranhos quando falamos de justiça. Diga-me uma coisa, tudo isto que acabamos de ouvir, dito por si, significa de algum modo que a prevenção está a falhar? A prevenção pode ser sempre mais eficaz. E os relatórios do GRECO, recentemente publicados, há 2 semanas, Nós iremos lá, sim. sim, vêm evidenciar um bocadinho algo nesse sentido. Ou seja, o país tem adotado medidas normativas, até por via das convenções que se têm vinculado em termos da Europa, mas depois o que se tem verificado é alguma dificuldade na concretização efetiva, no acompanhamento, na execução, no terreno dessas medidas. E esse é uma área, se calhar, que pode ser de facto melhorada. Um envolvimento maior das instituições, porque a prevenção começa logo dentro das instituições, não é? E depois, claro, que há instituições de controlo que devem fazer o acompanhamento sobre esses instrumentos. E é claramente uma área que está sempre sobre a mesa a possibilidade de ser melhorada. E há, de facto, um território necessário de ser percorrido no sentido de dar mais robustez à concretização das medidas e torná-las mais efetivas dentro das organizações, em termos de prevenção. A propósito do último caso mais mediatizado, da Madeira, gostávamos de ouvir, não do ponto de vista legal, mas do ponto de vista ético. Considera que Miguel Albuquerque devia demitir-se a partir do momento em que foi constituído arguido? Acha que tem condições para se manter no cargo? Como disse, eu não vou falar de nenhum caso em Não, concreto não. e deste também não. As instituições devem ser credíveis e devem reforçar a credibilidade junto dos cidadãos, todas. As políticas, como eu disse anteriormente, por maioria de razão. Este tipo de sinais, quando acontecem, e podem acontecer em todo lado, são sinais que, de certa forma, prejudicam as instituições. E, portanto, há aqui uma espécie de um dilema, que é a presunção da inocência, que deve ser respeitada, e, portanto, é esse o argumento que, em regra, é utilizado, e é um argumento. Agora, a verdade é que enquanto a questão subsistir na praça pública e as pessoas continuarem vinculadas às instituições, a tudo o que se diz e faz, indiretamente está, digamos assim, a beliscar essa relação de confiança que é tão importante junto dos cidadãos por parte das instituições. Enfim, Mas mas por isto princípio é uma diria... resposta, enfim, genérica, não é para o caso A, B ou C, é genérica. Mas indo aos princípios, por princípio, acha que quem é arguído deveria, em princípio, tendo um caso, no caso um alto cargo na administração pública, digamos assim, deveria abandoná-lo? Os anglo-saxónicos têm essa matriz. Sempre que há uma suspeição, a primeira coisa que fazem é ou afasto-me da minha função, porque não quero, digamos assim, que esta situação, depois o argumento é o mesmo que nós ouvimos entre nós, não é? Que não praticará, vou esclarecer, mas não quero afetar a minha instituição. Isto é um princípio que me parece importante e necessário. Em Portugal também temos exemplos destes. Sim, Também vários. temos exemplos destes. Não estamos a dizer que não existem. Mas temos preferido, pelo menos alguns suspeitos têm preferido o argumento da presunção da inocência. Ele é válido, deve ser respeitado. A questão é que, por via desta persistência nas funções, podemos ter o tal efeito de beliscar as instituições. Também se argumenta neste campo que porque é fácil haver uma denúncia. Qualquer um de nós pode ser objeto de uma denúncia. E quantas vezes as denúncias não têm por trás nada de Outras verídico? E, intenções portanto, lá também. está. Aí podíamos ter uma situação de uma denúncia que, levando depois a esse efeito de o denunciado
se afastar e depois, no final, a investigação vier a verificar, mas isto não tinha fundamento nenhum, então foi claramente uma denúncia para afastar uma concorrência, por exemplo, num quadro de uma eleição Deve democrática. esperar então por uma acusação? A opção será sempre dos próprios. Claro. O argumento é válido. Agora, há aqui este dilema e eu acho que, a meu ver, e é isso que eu tenho também trabalhado e que os estudos indicam, é preservar as instituições, porque elas por si só não existem. Elas existem na medida em que quem as serve é capaz de lhe acrescentar valor ou de lhes retirar valor. Neste caso, valor, estamos a falar da relação com os cidadãos. E estas coisas acabam por ter esse impacto menos positivo. Ao demitir-se por saber que estava envolvido num determinado processo, onde ainda nem sequer foi constituído arguido, António Costa, o Primeiro-Ministro, não colocou a fasquia, enfim, de tal modo elevado que depois, em situações como a de Miguel Albuquerque, não restam muitas saídas? Foi uma opção. Eu não queria estar a falar de casos concretos, porque não é essa a questão, nem é esse o propósito. Foi assumido um outro princípio, o princípio de salvaguardar, isso foi referido, o princípio de salvaguardar a instituição que se está a servir e, portanto, a decisão do afastamento. Temos aqui 2 exemplos recentes de opções distintas. Elas são ambas válidas, perceptíveis, umas e outras, lá está, podem ter impactos diferentes nesta relação de credibilidade, de confiança entre as instituições e a sociedade. E esse, a mim, parece-me um valor muito importante a preservar e a reforçar, naturalmente. Não devia de haver aqui uma conduta política aceita por todos os partidos, não era mais honesto para com os cidadãos? Por exemplo, Duarte Cordeiro, que o Arsénio já referiu, Ministro do Ambiente, recusa ser candidato a deputado por ter sido envolvido na Operação Influencer. Isto não devia de ser uma regra respeitada por todos os partidos? Uma espécie de um código de conduta Por exemplo. transversalizado. Compromisso ético, como Faria agora os sentido, partidos. faria sentido. Aliás, uma das recomendações do relatório de avaliação, neste caso é do 4º ciclo de avaliações, e também do 5º, porque eles visam a avaliação sobre os conflitos de interesses, o afastamento, a transparência das funções centrais do Estado, as funções elevadas a nível político, os deputados, magistrados e juízes e as próprias forças de segurança. E uma das recomendações que eles apresentam é precisamente essa, que existam princípios, guidelines de conduta que depois sejam respeitados. Faria sentido pensar uma espécie de um compromisso de regime relativamente a um conjunto de princípios quase fundamentais a ser respeitados relativamente aos quesitos éticos, aos deveres de conduta. E há alguma coisa a trabalhar. Se calhar falávamos há bocadinho das melhorias. Essa é uma componente a melhorar e os relatórios do Greco vêm dar essa nota, a necessidade de se tornar mais efetivo esse tipo de medidas de conduta, digamos. Nós andamos para trás e para a frente neste guião, porque a conversa nos vai puxando para vários sítios. Em janeiro de 2023, depois de uma sessão de casos no governo, António Costa, na altura, anunciou um questionário obrigatório para futuros governantes. 36 perguntas, tinham de ser respondidas antes de se assumirem as funções. A minha questão é aquilo que estava a dizer há pouco. Perguntava-lhe se acredita de facto no efeito desta medida ou de medidas deste tipo. Se forem concretizadas devidamente, porque é muito fácil fazer um código de ética, um código de conduta, um conjunto de quesitos. Eu não estou a dizer que é o caso, não gostaria de ser mal interpretado, mas isto acontece nas organizações públicas com as quais tenho trabalhado, que têm que elaborar códigos de ética e de conduta. E eles existem. E muitas vezes quando vamos falar, digamos assim, com os colaboradores das instituições, não conhecem os documentos, ou seja, foi elaborado para apresentar, nós temos isto,
mas depois não passa para o terreno. Ou seja, não tem efeito prático. Não tem efeito prático. E esse é o problema. Quer dizer, ter um código de ética, um questionário, o que seja, ou princípios, é o primeiro passo para fazer alguma coisa. E não se esgota aí o processo. Esse é o primeiro passo. Depois é preciso envolver as pessoas e depois é preciso que haja o cumprimento e também que haja, digamos assim, efeitos relativamente ao incumprimento. E efeitos, não estamos a falar só de efeitos penais, porque isso será o mais grave, mas efeitos, por exemplo, em termos disciplinares. E, portanto, havendo uma espécie de um código de conduta, e há para o governo, estes governos últimos, desde 2016, foram os primeiros que em Portugal criaram códigos de conduta, uma medida que me parece muito, muito adequada. Agora, é preciso cumpri-lo. E é preciso que haja, digamos, consequências, no sentido em que, se não é cumprido, enfim, não podemos ficar a olhar para o lado como se nada acontecesse, porque senão lá está, eles desacreditam-se e afastam mais os cidadãos da função política. Afinal de contas, têm um código de ética e de conduta que parece que não é cumprido e não acontece nada. Já agora, que avaliação é que faz desse código que foi... dessas medidas que foram implementadas pelo governo? Objetivamente, são documentos muito, muito importantes, claros, e a meu ver, enfim, tenho-os trabalhado até em termos das aulas com os alunos, quando estamos a falar dos instrumentos de promoção da integridade, e até eu costumo apresentar como exemplo, nós temos códigos de conduta para o governo, para a Assembleia, para os parlamentares. E, portanto, o primeiro passo neste caminho está aqui. O conteúdo dos documentos é potencialmente bom. Não estou a dizer que eles não são cumpridos, porque, enfim, não faço parte do governo, não conheço essa realidade. Agora, eles têm que passar para o terreno. As pessoas que são destinatárias destes documentos têm que os conhecer, mas mais do que isso, têm que os pôr em prática, porque senão assim eles ficam, enfim, desacreditados logo à partida. Depois o cumprimento também depende da fiscalização. Como é que está o país em termos de fiscalização? Tem havido algum esforço em termos de procura de recursos humanos e tecnológicos para podermos ter um controle mais eficaz relativamente a esse acompanhamento. Estou a falar, enfim, não estou nesta qualidade aqui, portanto o que eu disser tem a ver só comigo. Estou a falar, mas enfim, das estruturas que estão a ser criadas pelo Mecanismo Nacional Anticorrupção nessa matéria. Elas serão fundamentais, precisamente para podermos ter um acompanhamento mais próximo das entidades. Eu não estou só a falar do setor político, da função administrativa, como de resto a lei determina, no sentido de, por um lado, se conhecer o conteúdo desses documentos, e se o conteúdo é concordante com aquilo que deve ser, e, por outro lado, como é que estão a ser operacionalizados dentro das organizações. Dizem mais vezes, e bem, mas será que é um código de conduta que vai resolver os problemas? Por si só, não. Eu até costumo dizer, todos os instrumentos de cuidado que existam, que se conhecem, todos somados, não garantem aquilo que nós gostaríamos que era o risco zero. O risco existirá sempre. Desde logo, por uma razão muito simples. Podemos ter pessoas menos íntegras em qualquer lado, em qualquer função. Pessoas que preferem satisfazer os seus interesses ou os dos seus amigos em detrimento, em clara sobreposição do pressuposto associado à função que exercem. E esta é que é a porta de entrada que depois leva, enfim, aos casos que vamos conhecendo e que agora estão um bocadinho na praça pública, coincidentemente com a agenda eleitoral, como vimos há bocadinho. Eu ainda voltarei à Madeira adiante, porque houve aqui 2 ou 3 pontos que nós não o questionamos sobre, mas falou há pouco do GRECO, já agora dizer para quem nos ouve que o GRECO é o Grupo de Estados contra a Corrupção, e no último dos relatórios, pelo que percebi, havia sinais positivos. Criada a Estratégia Nacional contra a Corrupção, Mecanismo Anticorrupção, Entidade para a Transparência, Código de Conduta, já falamos alguns deles.
A questão é que depois o próprio o Greco diz que parte da estratégia não está a funcionar. Um exemplo, a Entidade para a Transparência foi criada em 2019, em julho do ano passado as instalações não tinham água nem luz ainda, portanto, o que lhe pergunto é, o que é que falta? Falta vontade política? A vontade política é fundamental. Os estudos todos apontam nesse sentido. É fundamental haver vontade política quando se fala em questões de ética e de integridade e de corrupção e prevenção da corrupção. As medidas existem, como me referiu, por via de convenções a que Portugal se tem vinculado, nomeadamente no quadro europeu, da OCDE, e tem-se traduzido nessas normas, nesses instrumentos que são requeridos. As entidades são obrigadas a produzir códigos de ética, planos de prevenção de riscos, canais de denúncia. Agora é preciso, digamos assim, passar isso para o terreno. E essa, a recomendação que diz que, de facto, é positivo haver isso tudo, também diz que é preciso agora operacionalizar, dar eficácia a estas medidas. E o exemplo, enfim, não queria particularizar, mas o exemplo que dá é estranho, quer dizer, como é que uma entidade No mínimo, que não é? tem uma função importante, Até para os próprios políticos. há vários... Foi criada há 4 anos, Pois, ainda não há está em 4 anos. funcionamento. É estranho, portanto, é no mínimo estranho. E é assim, não sabemos o que está por trás, ou pelo menos não sei se é mais vontade política, se é menos. Mas seja o que for, uma coisa parece-me evidente. Isto não deixa de ser um sinal lido pelos cidadãos. E o sinal que pode ser lido é precisamente este. Haverá vontade política. E se não houver vontade política, dificilmente temos outras coisas. E a questão é que se não há vontade política, outra alternativa é que haja incompetência e, portanto, será ainda um retrato pior do país que temos. E, portanto... Pois, e a incompetência vai um bocadinho... É o tal risco que eu falava há bocadinho, que é, neste enquadramento, eu até costumo dizer, corrupção assim, enfim, com esta dinâmica que temos assistido nos últimos anos, acaba por ser uma força com um potencial de centrifugador. As pessoas competentes não se metem, quer dizer, provavelmente não se Tentam metem nisto. evitar. O risco de termos cada vez mais lideranças políticas de menor qualidade não é um risco que esteja afastado. E aí sim temos um problema que se calhar depois pode ser muito complicado em termos de futuro. Esperemos que não. Outro exemplo, também apontado pelo Greco, é o lobby. O diploma do lobby foi adiado com a queda do governo. Considera importante regulamentar esta área ou é um mau caminho? Não, é necessário. Todas as recomendações vão nesse sentido e os estudos que se conhecem sobre a questão também apontam nesse sentido. E Portugal tem sido, de facto, por várias vezes, recomendado a adotar, a clarificar, a aprofundar a legislação no âmbito do lobbying. É importante, e já muitos especialistas têm falado sobre isto, enfim, que haja mais transparência, mais clarificação na questão dos conflitos de interesses, que haja uma divulgação das agendas das funções políticas e de mais elevadas em termos administrativos, onde se tomam as grandes decisões sobre os grandes contratos do Estado, porque estamos a falar do interesse dos cidadãos. Os cidadãos são destinatários das políticas públicas e somos nós que pagamos tudo isto e, portanto, não há outra forma, a meu ver, não há outra forma de conceber o exercício de funções públicas que não seja olhar para o cidadão e a mostrar ao cidadão tudo o que se está a fazer em prol do interesse do cidadão. A transparência aqui é fundamental. E nós não temos essa divulgação de agendas, nós não temos sequer um registro de entidades interessadas nos vários setores de atividade, e isso é fundamental. Portanto, Não temos nenhuma noção dos temas das conversas que são pedidas com quem quer que seja representativo do Estado português? Do Estado e dos interesses privados. Não é? Exatamente. E isso é uma nebulosa. Não estou a dizer nem a sugerir que isto seja sempre em corrupção. Até porque a maioria das pessoas que nós conhecemos dão sinais de ser íntegras e, na maior parte dos casos, os contratos correm como é suposto. Agora, que se cria um espaço
para facilitar situações dessa natureza, sem dúvida nenhuma. E depois, quando surgem este tipo de suspeições na praça pública, em que se argumenta a presunção da inocência, se tudo isto tivesse clarificado, se cá tínhamos logo à partida um conjunto de sinais que podiam facilmente ser, digamos assim, escrutinados, e aí, enfim, se calhar de forma mais até célere, percebíamos se estamos de facto uma denúncia, vamos lhe chamar assim, caluniosa, porque não tem nada por trás, ou se aquela denúncia de facto tem razão de ser, porque há ali alguns sinais estranhos. Como calculam, as instituições, nomeadamente o Ministério Público e a Polícia, quando recebe as denúncias, não sabe o que está por trás e, portanto, tem sempre que fazer trabalho de investigação. E depois, quando os casos, enfim, caem na praça pública, há sempre essa leitura de que um suspeito é autor e depois este esgrimir de argumentos que do próprio dizer não, eu tenho o direito à presunção da inocência e, portanto, enfim, e é isto que nós temos assistido, que não nos ajuda nada como sociedade, a meu ver. As sondagens indicam, aliás, que a corrupção é um tema que preocupa a maioria dos portugueses. 72% numa recente sondagem do ICS para o Expresso é o que indica. Ainda assim, sempre se falou muito do país do fator C. Portugal tem, de facto, um bocadinho a cultura de um país das cunhas. Vivemos com isso? De certa forma, se calhar já não de forma tão evidente, mas ainda temos. O fator C, o fator cunha, não leva necessariamente sempre a situações de gravidade, mas havendo uma certa dinâmica até cultural, lá está, o jeitinho, não é? Como dizem acho que no Brasil, a cunha, olha, tenho um procedimento lá na tua instituição, está lá o colega, epá, vê lá, se que anda mais depressa. Isto não tem necessariamente que levar à corrupção, mas este tipo de dinâmica pode ser propício para coisas mais graves. E os códigos de conduta nas instituições devem ser trabalhados também nesta perspectiva, de alertar as pessoas cada vez mais para alguma coisa de inadequado, ainda que seja só o jeitinho de olha, pá, o processo do meu amigo, vê lá isso, ele está com alguma pressa. Não, o processo do teu amigo vai ser tratado quando for, enfim, em termos da sequência processual, quando for o momento adequado. É um trabalho que importa fazer nas organizações. Não se muda o mundo de um dia para o outro, mas parece haver uma relação muito estreita entre essa cultura do jeitinho e depois casos muito graves de, enfim, corrupção que tiveram por trás, se calhar no início, um pequeno jeitinho, não é? A segunda Faculdade de Economia da Universidade do Porto, a economia paralela, representava em 2022 quase 35% do PIB. Estamos a falar de 82 mil milhões de euros. Às contas deste ano, são mais de 5 orçamentos para a saúde. O que é que, no seu entender, justifica tanto dinheiro a circular fora do sistema? Pois, é uma questão interessante e importante, de facto, e aqui, se me permitem dar esta nota, quem tem coordenado esse trabalho é o professor Oscar Afonso, que é o presidente da Faculdade, o diretor da Faculdade de Economia do Porto, e que foi o anterior presidente do Observatório de Economia de Fraude, e de facto, o estudo que eles têm realizado, ele, com a coordenação dele, tem apontado para uma tendência de crescimento do valor da economia não registada, que nesta altura equivalerá mais ou menos a 34% relativamente à economia que se conhece. Há vários fatores, que explicam, aliás, ele tem isso indicado nesse estudo. Um dos fatores que surge à cabeça é precisamente as elevadas taxas de impostos, por exemplo, sobre as empresas. Se eu tenho que pagar um imposto muito grande, se calhar pode compensar, valer a pena correr o risco de encontrar uma solução para, enfim, escapar. Depois também dizer que nem toda a economia não registada se traduz em crimes. Por exemplo, a economia familiar, a produção familiar, mas enfim, 34% da economia não estará seguramente aqui. Há medidas que podem ser tomadas, e eu tenho aqui uns tópicos, tive de manhã a preparar a propósito de uns dados que lhe pedi: a redução da carga fiscal, mais fiscalização e controlo sobre a atividade das empresas e não só, apoios à formação e à sensibilização,
mais transparência na gestão pública, combate à fraude empresarial e a educação cívica para a literacia financeira e fiscal. Muitos cidadãos, se calhar, não têm a noção, como seria suposto, relativamente ao porquê de pagarem impostos. E depois, se adicionarmos estas notícias de corrupção, rapidamente se constrói a ideia, mas vamos pagar impostos para isto? Então não pagamos. E, portanto, ou seja, falámos no início que a corrupção não é um maior problema do país, mas que tem uma série de impactos. Este é um deles. Pode ser o argumento que, no limite, justifique que um cidadão que até seja cumpridor possa começar a pensar, mas porquê que eu sou cumpridor se afinal de contas depois tudo isto se traduz num, entre aspas, desgoverno? Então, se eu puder, também não pago. E há aqui várias questões associadas à corrupção. Em Então, ter- desculpa, a minha pergunta é, então, e de alguma forma será possível trazer esse dinheiro para a economia dita formal? É porque, por exemplo, estamos, como já mencionou, em campanha, o líder do Chega, para dar um exemplo, diz que vai pagar parte das suas promessas eleitorais com este dinheiro. Acha isso possível? É assim, o dinheiro continua na economia. O dinheiro continua na economia. Ele não se traduz nessa componente não está registado. pronto, dos impostos, das taxas, que depois vêm, digamos assim, alimentar o orçamento do Estado, que deve ser gerido, lá está, em função dos interesses dos todos. cidadãos. A questão da corrupção e dos custos da corrupção, e aliás há o estudo dos 18 mil milhões da União Europeia de 2018, que correspondia ao ano, ou mais ou menos ao orçamento do Ministério da Saúde, é claramente um valor. Eu costumo dizer, €1 que seja já é grave, assim, 18 mil milhões é inquestionavelmente grave. Agora, também é preciso perceber uma coisa, quer dizer, um discurso que aponte para a corrupção zero é um discurso que, vamos ser realistas, não é realista. O que nós gostaríamos é ter uma sociedade perfeita, mas isso não existe, não há sociedades perfeitas e, portanto, o mais provável é que tenhamos sempre situações de irregularidade, de incumprimento, de pessoas menos íntegras, conflitos de interesses. Se não controlarmos, o espaço para isso acontecer é maior. Agora, acreditar que é possível ter corrupção zero e, portanto, esse valor, os 18 mil milhões, ou este da economia não registada dos 72, 82 mil milhões, todos integralmente registados na economia, é uma ideia utópica. Não nos deve levar a uma reação de baixar os ombros. Então não vale a pena fazer nada porque o problema vai subsistir. Não, vale a pena fazer, porque se nada fizermos, ele se vai subsistir, se vai crescer. E é do nosso interesse. Agora, claramente, dizer que é possível chegar à solução de zero de corrupção e zero de economia não registada é utopia, é discurso utópico. Medidas como os vistos gold prejudicam a transparência. Eu sei que o visto gold já teve várias alterações, mas como está ainda é prejudicial. Enfim, tem algumas zonas que interessava serem mais clarificadas. Assim, não estudei o caso, não posso dizer que devem ser liminarmente afastados, mas se calhar devem ser objeto de uma avaliação e se calhar há algumas dimensões que importava clarificar, porque depois pode ter efeitos perversos até em termos por exemplo, da comparação entre um cidadão português e um cidadão não português que, por via dos vistos gold, consegue ter acesso a um conjunto Benefícios? de benefícios e, enfim, acho que devem ser objeto de uma avaliação e, porventura, ajuste em alguns detalhes na forma como são realizados. Vamos ter em breve um novo governo. Gostava que nos desse... Já falou de algumas medidas há pouco, mas independentemente das que já estão criadas e que é suposto estarem em andamento, gostava que nos desse uma ideia de 2 ou 3 medidas que o próximo governo teria realmente de aplicar nesta questão do combate à corrupção, obviamente. A questão das agendas serem
públicas. Logo, a regulamentação do lobby, portanto, A dito de regulamentação outra do forma. lobbying. Estender o regime do controle, prevenção dos conflitos de interesses à função política. Isso é uma das recomendações do GRECO num dos relatórios. Tornar efetivas essas medidas, porque, enfim, Portugal tem tido um bocadinho sinais. Vocês têm leis, mas depois, quando nós queremos saber como é que isto funciona, não têm muitos sinais da avaliação. Aquilo que em Portugal se chama avaliação de políticas públicas. Como é que vocês avaliam isto? Como é que, no concreto, sabem se isto está a funcionar ou não? Porque só assim é que estarão em condições de corrigir onde seja necessário. E é essa dimensão que tem falhado. Portanto, existirem estas medidas que eu estava aqui a sugerir, mais transparência, por exemplo, a divulgação das agendas, o controle dos conflitos de interesses, é o primeiro passo. Depois será necessário, de facto, a concretização, que se sinta que quem está nessas funções está a exercê-las respeitando esses quesitos. Essas medidas, mais transparência, mais medidas de controle, de autocontrole e efeitos quando haja incumprimento. Estamos a chegar quase ao fim da nossa entrevista. Ainda queríamos falar do Estatuto do Denunciante, que entrou em vigor em junho de 2022 e obriga as entidades com mais de 50 trabalhadores a terem canais de denúncia. Sabe se a aplicação está a ser generalizada? Há dados sobre as denúncias reportadas? Eu creio que há alguns dados. Esses dados têm de ser comunicados nos termos da lei à Assembleia da República. Eu acho que já houve notícias de algumas situações. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Câmara Municipal de Lisboa, que foi mediatizado. Portanto, as instituições parecem estar a cumprir. A questão dos canais de denúncia que são obrigatórios. Eu, a propósito, se me permitem, o último projeto do Observatório de Economia e Gestão de Fraude, no final de 2023, é precisamente aqui uma publicação, canais de denúncia nas organizações, perspectivas pragmáticas, em que procuramos, convidámos um conjunto de 11 especialistas que já trabalhavam com canais de denúncia, quer do setor público, quer no setor privado, para partilharem os cuidados que devem existir na modelação, na dinamização do canal de denúncias. Porque o canal de denúncias é uma ferramenta muito importante para desocultar o problema da fraude e da corrupção. Porque, como eu dizia no início, estas questões da fraude e da corrupção são tendencialmente ocultas. Obviamente, quem pratica estes atos tem todo o interesse em que eles não sejam conhecidos e, portanto, terá todo o cuidado relativamente a ocultar os seus atos. O canal de denúncias é uma ferramenta para desocultar, mas tem que ter credibilidade. Tem que oferecer um conjunto de garantias, nomeadamente a presunção da inocência, obviamente, o poder do denunciante optar pelo anonimato, e a ideia percebe-se, e aliás o artigo que faz parte deste projeto, eu procurei fazer um levantamento, e há muitos estudos académicos recentes sobre os canais de denúncia, e um dos elementos que é mais ou menos transversal é este: o anonimato é fundamental, porque se a ideia é desocultar, se nós não dermos a possibilidade do anonimato, se calhar muitas denúncias não aconteciam. E o anonimato, as pessoas não escolhem o anonimato porque tenham receio de represálias. Em alguns casos será. Mas noutros casos é porque não querem depois ter chatices, digamos assim, futuras. Depois eu vou denunciar, ponho lá o meu nome e depois vamos chamar não sei quantas vezes a tribunal. E a minha parte está feita, que é: tenho aqui os dados, agora trabalhem com eles. E em Portugal acha que está garantida a proteção do denunciante? Nos termos da lei está. Agora, Mas na prática, o futuro dirá. Esse acompanhamento deverá ser feito. É uma das tarefas que está associada ao Mecanismo Nacional Anticorrupção. Como digo, ainda se está a estruturar, mas é um dos âmbitos que, por certo, irá ser avaliado
e é importante essa avaliação. Mas ainda não há a estrutura que deve existir para esse efeito. Mas já há denúncias, portanto já há um caminho que está a ser feito, e é preciso agora que os canais de denúncia ganhem a sua própria, como é que eu vou dizer, estabilidade, credibilidade e inspirem confiança nas organizações, porque só assim é que depois há as denúncias. Estamos mesmo a caminho do final. Há duas questões sobre a Madeira, o que lhe pedia respostas muito rápidas. Ainda sobre a questão da Madeira, questionado sobre o caso, o Presidente da República disse que a Justiça não tem calendário, e a minha pergunta é: não estranha a coincidência entre o ambiente pré-eleitoral que temos e as investigações do Ministério Público no caso da Madeira? Eu não estou a falar de num caso em concreto, esse também não. Se calhar é uma coincidência, vimos há bocadinho. A Justiça tem os seus tempos. A política tem as suas dinâmicas e os seus tempos. Por coincidência, enfim, temos um conjunto de casos na agenda, no timing, enfim, eleitoral que temos. As instâncias da Justiça não inventam os casos. As denúncias chegam, têm que as tratar, têm que as trabalhar nos termos da lei. É isso que seguramente fazem. E a coincidência... Eu o que vejo aqui, não estando a falar do caso A, B ou C, é uma coincidência. Depois tem efeitos, isso é outra questão, mas é uma coincidência. Não consigo perceber aqui, nem noutros casos, noutros tempos passados, digamos assim, porque não fazia sentido nenhum, uma espécie de agenda de alguns operadores do sistema, nomeadamente da área da justiça, assim, vamos tornar este caso aqui, vamos olhar para ele agora porque... Não acredito nisso. Ainda no caso da Madeira, alguns jornalistas terão sido avisados de véspera, viajaram para a região. A violação de segredo de justiça é inevitável, nomeadamente pelo facto da pena ser leve? E o leve é meu. Pois, é inevitável. É um problema. A violação de segredo de justiça é um problema que tem a ver com tudo o que estamos aqui a falar. Não deve acontecer. Porque há princípios que têm que ser respeitados, a lei assim o determina, mas mais do que a lei, a própria lógica da organização do sistema assim o determina. Às vezes há interesses que se sobrepõem e que depois traduzem em várias questões, nomeadamente. Não sei se foi o caso, não conheço, também não estou a falar do caso, mas nós sabemos, porque, enfim, também surge muito associar esta mediatização, esses sinais, parece que algumas pessoas da área da comunicação social já saberiam antes das operações que elas iam acontecer. Fico entristecido quando assim acontece, porque não nos enriquece nada como sociedade que o sistema funcione assim. Estamos mesmo a terminar este Dúvidas Públicas. Falta apenas pedir-lhe, como fazemos habitualmente, que revele a sua escolha musical. Não necessariamente a música da sua vida, mas um tema que, enfim, que o tenha marcado nos anos que já viveu. Quer explicar-nos um bocadinho qual foi a escolha e porquê? Sim, já é um tema que eu gosto bastante. Eu gosto muito do Rui Veloso e deste tema sempre me tocou. O tema já tem quase 30 anos, é um do CD O Avenidas, e a música é o Do Meu Vagar, que remete para um estilo de vida mais tranquilo, mais humanizado. Isto há 30 anos, hoje em dia a vida ainda é muito mais corrida, muito mais corrida. Eu às vezes, como dou por mim a pensar, eu acho que já não há presente. Nós estamos aqui, mas já estamos a pensar o que vamos fazer à tarde, e quando chegarmos lá estamos a pensar no que vai ser à noite. Parece que já só há futuro, uma correria intensa. E isto tem relação com o que estamos aqui a falar, porque falar de ética é falar de valores que emergem da relação entre as pessoas. E nesta dinâmica cada vez mais voraz, há cada vez menos tempo para se dar essa oportunidade a nós próprios, nos conhecermos melhor uns aos outros, o Bauman, trouxe para aqui uma referência, o Bauman, um filósofo, fala num conceito que é a modernidade líquida. O que ele diz é que estamos isto é tão voraz que já começa a ser difícil às pessoas perceberem quais são os valores referenciais em que estão, em que vivem, porque é quase como um copo. Aliás, lá o exemplo do copo de água, os valores éticos que são a base de uma sociedade estão também eles em mudança muito rápida, por via
enfim, desta aceleração do tempo e das mentes, que depois parece que vale tudo. E se entrarmos depois com outra questão, que é as lógicas de consumismo, se calhar chegamos a um contexto que também ajuda a explicar a fraude e a corrupção. A concorrência, até na escola primária, os miúdos tens que ser melhor que o teu colega, tens que ter a melhor prova, tens que ter não sei o quê. E eu não sei até que ponto é que isto não é um contexto perverso, quando depois falamos na necessidade de haver mais integridade, se calhar começa-nos a escapar. Espero que não. O tema, eu gosto muito do tema, do meu vagar, e é um bocadinho isto que eu sempre lá vi, desde que o disco foi lançado, e quando me lançaram uma questão, veio-me logo à mente o tema, para lá de gostar muito, em geral, da música portuguesa, mas particularmente dos temas do Rui Veloso, mas este em especial, porque nos convida a refletir, afinal de contas, enfim, a vida é o quê, não é? A vida é o quê? A dimensão humana, o que é que ela deve representar, e está na nossa mão o dever de a preservar. Do Meu Vagar, de Rui Veloso e Carlos T, suponho. Obrigado Sim. por partilhar a sua escolha. Agradeço a presença de António João Maia, presidente da direção do Observatório de Economia e Gestão de Fraude. Foi o convidado deste Dúvidas Públicas. Estaremos de regresso na próxima semana. Até para a semana.